Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Tome os vossos assentos. Ovelhas por quem Cristo Jesus morreu e ressuscitou. Ah, queridos e queridas, amados do Senhor, é Ele a razão do nosso viver. É Ele que nos faz cantar um novo cântico. O Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, capítulo 19. Mas antes faremos uma oração, antes mesmo da leitura, pois na tradição bíblica reformada, a liturgia histórica também nos ensina, ela tem uma didática de que Deus fala com a sua igreja já a partir da leitura. A partir da leitura da palavra, que nós chamamos de leitura anagnóstica, leitura sem explicação, ele já fala com a sua igreja. E vamos orar, vamos rogar a iluminação do Espírito Santo e vamos orar com o presbítero Clécio. Façamos essa oração. Sem ação iluminadora do Espírito Santo, queridos, possivelmente a gente faça apenas aqui uma exposição de conhecimento, mas não obteremos êxito. Precisamos sempre do ministro primeiro e absoluto deste púlpito, o Espírito Santo do Senhor. Amém, igreja, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, louvado, exaltado para sempre seja o teu nome, Senhor. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Louvado seja o nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. Graças te damos, Senhor. E agora queremos ouvir a tua voz. Queremos ouvir a tua voz através do teu servo, que ele seja apenas um canal, mas confiamos, ó Deus, na ação poderosa do teu Espírito Santo. Espírito Santo que é o aplicador da obra da redenção em nossos corações. Nessa hora clamamos mais uma vez. Vem sobre nós, fala conosco, Senhor, que o teu servo nessa hora seja apenas um instrumento, um canal desobstruído, para que a tua bênção chegue até nós, e assim cremos e oramos, já gratos, em nome de Jesus. Amém. 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 O Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, capítulo 19, e seguindo o modelo spurgiano, no primeiro momento leremos apenas, amados do Senhor, o versículo 20. O modelo spurgiano é que ele escolhia um versículo dentro de um parágrafo ou de uma perícope, e a partir dali ele pregava o seu sermão também expositivo. Refiro-me também expositivo, pois existem múltiplos paradigmas e modelos de sermões expositivos. Então, João 19, versículo 20, assim se encontra a palavra do Senhor. O versículo se encontra dentro ali de um texto que descreve o processo de crucificação de Cristo. E quando João, o apóstolo, iluminado pelo Espírito Santo, ele vai descrever, ainda que bem resumido, usando da economia da narração, faz parte também da escrita do passado e da hermenêutica do presente, ele diz assim, versículo 20, todos juntos. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade. E estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos, todos juntos, não escreva Rei dos Judeus. E sim, ele disse, sou Rei dos Judeus. Pilatos respondeu, o que escrevi, escrevi. Amados e amadas do Senhor, o Deus que inclinou o coração de Artaxerxes
para atender os pedidos de Neemias, que objetivava a reconstrução dos muros de Jerusalém. O mesmo Deus que inclinou o coração de um ímpio governante para, ainda que ironicamente, dizer o que o próprio povo de Deus deveria ter dito. Foi Pilatos que tomou a decisão, que deu a ordem. Coloquem lá, em letras garrafais, aqui está o rei dos judeus. Daí o subtema, o tema desta Páscoa nossa, a cruz do rei. Queridos, Pilatos, apesar de todas as suas motivações pecaminosas, apesar das suas ironias, ou apesar das suas tentativas de continuar lavando as suas mãos, existem aqui diversas possibilidades. Ele fez o que o próprio povo de Deus, da antiga administração, da aliança, da graça, deveria ter feito e não fez. Deveria ter dito, de fato, eis aí na cruz o rei. Mas como o povo que deveria ter reconhecido o Messias rei não reconheceu, repito, o Deus que moveu o coração de Artaxerxes, moveu o coração de Pilatos e estava lá. Aí está, o rei dos judeus. Mas Pilatos não percebeu que ele mandou, sendo um império global para a época, ele queria que isso fosse conhecido em hebraico, em latim e em grego. Hebraico, focado mais na religião judaica. Em latim, pensando no aspecto governamental. E grego, a cultura. Pilatos também disse, sem querer, ele não é apenas o rei dos judeus. Ele é o rei do universo. Ele é o rei cósmico. Ele é o rei diante de quem um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando Deus quer, Ele faz uma jumenta falar para repreender um profeta. Quando Deus quer, Ele usa um governante ímpio para dizer o que o povo de Deus deveria ter dito, mas não disse. Eis o nosso rei. E em virtude disso eu vos convido a entrar no túnel do tempo, desembarcar no primeiro século, onde predominava o famigerado Império Romano. E ao desembarcar, você lá foi recepcionado por um guia turístico. E ele te conduziu às regiões chamadas Gólgota, lugar das caveiras, lugar de execução penal, muito especialmente para criminosos de alta periculosidade. E o guia te pegou pela mão e te mostrou crucificações acontecendo. E possivelmente o guia, sendo um romano, te diria, esse está sendo crucificado por isso e por aquilo outro. Olha, aquele dali foi crucificado ontem. E lá estando, qual seria a sua percepção e qual seria o seu sentimento? Se lá você se deparasse, e não eram poucas as cruzes que lá estavam, qual seria a sua percepção e qual seria o seu sentimento em ver seres humanos pendurados no madeiro? E repito, criminosos de alta periculosidade. Mas qual seria a sua percepção? Se fosse
Se o guia dissesse, olha, está vendo aquele ali? Ele pegou uma espada, depois de violentar sexualmente 3 crianças, ele ainda decapitou os pais. Qual seria o teu sentimento ao vê-lo pendurado numa cruz, agonizando? Qual seria a tua percepção e o teu sentimento? Seria de justiça seja feita? Ou seria tadinho, bichinho? Essa é uma das camadas das percepções e sentimentos sobre a cruz, que será já o primeiro ponto do sermão. Agora imagine que você não está lá apenas como turista, você foi colocado no túnel do tempo, desembarcou em Roma, e você se viu como cidadão romano, com 3 filhos, 3 meninas. E o tal cidadão pendurado no madeiro, agonizando, já quase sendo asfixiado, ou melhor, no processo de asfixiamento. E as filhas eram as tuas filhas, ele as violentou sexualmente. Só não decapitou você, porque você conseguiu fugir. O que você diria ao ver esse homem? Com certeza, a percepção e o sentimento seria muito mais intenso. Você diria, justiça feita com lágrimas nos olhos, eu não diria. Diria, sabe por quê? É muito mais fácil dizer, bichinho, quando os filhos violentados são os filhos dos outros. Quando os filhos violentados são os filhos dos outros, é muito mais fácil dizer, bichinho, agonizando. Mas quando os filhos são teus, aí o senso de justiça, ele se aguça. O que você diria? Agora, o que você diria, entrando no túnel do tempo, sendo recepcionado por um guia turista, e de repente se depara justamente com um Galileu de Nazaré? E você se deparasse no momento do processo, sendo deitado de costas no chão, primeiro desnudo, fazia parte do processo, e humilhação, zombaria, depois colocaram de costas no chão, pregos nas mãos, todo pendurado no madeiro, depois levantado, um suportezinho debaixo dos pés para ele não se rasgar ao levantar o madeiro. E você percebe agora o soldado levantando o madeiro e ele todo ensanguentado. E o guia turista dissesse, olha, você pergunta, mas esse aí o que ele fez? Nada. Um inocente. Qual seria a tua percepção e o teu sentimento? Já que cruz, muito especialmente para aqueles tempos, era símbolo de vergonha, era símbolo de dor, era símbolo de maldição, era símbolo também de justiça. O que você diria sobre esse Galileu pendurado no madeiro, que o guia acabara de dizer, nada consta contra ele? Aliás, o próprio Pilatos disse, não vejo nele nenhuma culpa. O que você diria? Ficaria indignado? Como é que pode? Que injustiça! Estão atrocidando o inocente. Que maldade! Você talvez fosse cursar o direito romano para daí para frente criar um movimento em defesa dos inocentes. Pois bem, meus irmãos, quando a gente abre as Escrituras Sagradas, e aí eu vos convido a passearmos um pouquinho agora também para Mateus 27, depois voltaremos para João 19. E vocês vão ver, primeiro, que lá,
percepções, camadas de percepções e sentimentos também foram manifestados ali, in loco. Esse é o primeiro ponto do sermão. Camadas de percepções e sentimentos sobre a cruz. Como aqueles que de fato lá estavam, perceberam a cruz de Cristo. E o que eles sentiram? Esse é o primeiro ponto do sermão. Camadas de percepções e sentimentos sobre a cruz de Cristo. Mateus 27, Bíblia aberta. E que o Senhor nos dê o poder de síntese, em virtude também da prudência. O sol ali já está chegando, mas em virtude disso também eu não posso mutilar a palavra do Senhor. Eu não devo. Mateus 27, Bíblia aberta. E observe quais foram essas camadas de percepções e sentimentos sobre a cruz de Cristo, a cruz do Rei. Pilatos disse: eis aí o Rei dos Judeus. Mas sem querer, querendo, foi além, botou em hebraico, latim e grego, e ele acabou também dizendo: o Rei do Universo, o Rei eterno, imortal, mas real. Mas aqui nós temos camadas de percepções e sentimentos sobre a cruz de Cristo. Mateus 27 também é um texto, é uma perícope, é um parágrafo que descreve a crucificação de Cristo. E ao descrevê-la, não foi ninguém que entrou no túnel do tempo e lá chegou, ou sonhou e no sonho estava em Roma. Gente real que estava lá. E observa a percepção. Versículo 40. Vejam camadas de percepções e sentimentos sobre a cruz de Cristo, oriundas das pessoas no pecado, oriundas da pessoa natural, que não tem Deus. Vamos ler juntos essa parte aí? Versículo 40. Ele agora já está lá agonizando no Calvário. E o que é que acontece? Camadas de percepções e sentimentos. Vamos ler agora o primeiro, versículo 40, Mateus 27, todos juntos. Ei, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo, se você é o Filho de Deus, e desça da cruz. Eu estou falando aqui de gente que se chamava pelo nome do Senhor. Ei, gente de Deus, isso aí é uma camada de percepção e sentimento sobre a cruz de Cristo, lá no primeiro século. Ei, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, porque Cristo havia dito isso, fazendo referência ao seu corpo, fazendo referência ao seu estado de humilhação e já partindo para a exaltação, mas eles não entenderam. Se bem que se fosse literal também, foi ele que estava lá no início dizendo: haja e ouve, haja e ouve, haja e ouve. Ele fez o universo pela sua palavra, não faria um templo literal com apenas uma palavra. Está aí uma camada. A camada do homem natural, do ser humano com o coração petrificado, o ser humano cego, o ser humano no estado de pecado, do estado de miséria. A nossa linguagem confessional é o ser humano pós-queda, é o ser humano pós-Gênesis capítulo 3. Ei, tu que destróis o santuário. Mas tem mais camada aqui. Versículo 41. Dentro dessa mesma camada de percepção e sentimento sobre a cruz, versículo 41, que é que diz, gente? De igual modo, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, que ele desça da cruz, e então creremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse: gente de Deus, eu estou aqui falando agora das lideranças religiosas e espirituais, aqueles que deveriam ser os primeiros a reconhecerem
o servo sofredor de Isaías. Isaías 42, 52, 53 são profecias messiânicas. Eles mesmos disseram: estão vendo ali? O cara enlouqueceu e andou dizendo por aí que era filho de Deus. Olha o destino dele. Ei, você não é o rei dos judeus? Gente, o nosso Deus é demais. Aqui é uma camada de percepção e sentimentos sobre a cruz de Cristo. Líderes que conheciam o Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio. Líderes que conheciam os livros históricos do Antigo Testamento. Conheciam os profetas maiores, os profetas menores. Entendeu a camada de percepção? Quem primeiro deveria ter tido uma camada diferente de percepção e sentimento, não teve. Teve uma camada de percepção e sentimento mundana, natural. Isso para mostrar que não basta ser membro de uma igreja e achar que você é. Isso para mostrar que não basta se dizer eu sou pastor e é a garantia de que você de fato é de Deus ou de Deus tenha nascido. Isso é para a nossa reflexão. Tempo de igreja, ainda que necessário seja, não é garantia de que de Deus você tenha nascido. A Deus você pertence. Está aqui, queridos. Agora tem outra camada aqui. A camada aqui já é da ralé. A ralé que era apresentada como os homens afundados no pecado. Observe o texto. Versículo 43. Ou melhor, 44. Até aqui, um dos ladrões não havia se convertido. E o que é que o narrador Mateus narra sobre os dois ladrões que haviam sido crucificados juntamente com Cristo? O que é que eles dizem lá, olhando para Cristo? É uma outra camada de percepção e sentimento sobre a cruz. Bora! Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. Queridos, essa camada de percepção e sentimento sobre a cruz, ela continua vigente hoje. E muitas vezes até dentro das igrejas ditas evangélicas e algumas até reformadas. A teologia da cruz está sendo ressignificada. Estamos sendo convocados a fazer uma releitura da teologia da cruz de Cristo, da cruz do Rei, para aceitar tudo na igreja. Eu pergunto a você, o que tem a ver essa camada de percepção e sentimento sobre a cruz comigo? Eu que pergunto. Qual é a tua relação com essa camada de percepção e sentimento sobre a cruz de Cristo? O que é que você percebe, o que é que você sente quando o assunto é a cruz do Rei? Quando o assunto é a cruz de Cristo? Já tem até pastores aí, tudo é a graça, é a graça, é a graça. Agora é uma graça que não barata, que não transforma nem a vida deles. Eu estou de saco cheio de ver líderes, é a graça, é a graça. A graça de Deus transforma, muda, ela te empurra para o arrependimento. Já tem líderes hoje aí que não quer papo com a cruz de Cristo. Esse púlpito aqui não é para esse tipo de pastor. Esse tipo de pastor é traidor de Jesus Cristo. Tudo é graça, graça. Que tipo de graça está falando, meu irmão? Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie. É graça mesmo, mas essa graça transforma. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus, de antemão, as designou para que andássemos nelas. É graça, né? Essa graça transforma, já disse Dietrich Bonhoeffer, ela transforma, ela não é uma graça barata. Como é que você tem percebido a cruz? Você que é membro desta igreja.
Como é que eu posso saber, pastor? Na hora que você está cantando, o ato de cantar responde também para você. O ato de cantar é uma resposta que você dá. Em qual camada de percepção e sentimento da cruz você está? Porque não tem como eu ter uma camada dessa aqui, uma camada de percepção e sentimento sobre a cruz mundana, natural, e eu ter prazer em cantar essas canções. Não dá. Não casa mesmo, não. Eu tenho que cantar forçado mesmo. Mas, entende? Mas aí, eu gostaria que você andasse comigo um pouquinho. E veja o que aconteceu, uma outra camada aí. No versículo 54. Eu iria correr para o João, mas se eu correr eu não vou usar o bom senso pastoral. Tem momento de ceia e congraçamento. O versículo 40, o que é que diz aí? Ou melhor, gente, o 54. Uma outra camada de percepção e sentimento sobre a cruz de Cristo que vai acontecendo ali no processo. Ela vai acontecendo no processo. O centurião que estava lá dando ordem para consumar, acontece algo na vida dele. Vamos ler juntos, versículo 54. Camadas de percepções e sentimentos sobre a cruz. Vamos lá juntos. Vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Aleluia! Gente, que contradição! Os sacerdotes disseram: ei, tu que destróis os santuários em 3 dias, vai! Tu não és o rei de Israel? Desça da cruz. Eu estou aqui com um centurião romano, queridos. E ele está contemplando toda aquela cena, terremotos, meio-dia ficando escuro, trevas. E ele diz: verdadeiramente esse era Filho de Deus. Essa camada já é outra, queridos. Aqui já é uma camada de percepção e sentimento sobre a cruz que só tem quem recebe do alto. Um centurião, para mostrar muitas vezes que o nosso Deus, ele faz questão de botar isso aqui para mostrar as contradições às vezes. Então a primeira camada dos religiosos, zombaria total. Segunda camada, alguns mergulhados no pecado, só insulto. Uma terceira camada, gente que não era judeu, que não tinha ciência profunda da religião judaica, da aliança. Mas ele está lá. Nesse processo, não temos dúvida, o Espírito Santo faz uma obra ali. E agora é o centurião que diz: verdadeiramente, Filho de Deus. Essa é a segunda camada de percepção e sentimento sobre a cruz. Mas a terceira e última camada, por hoje, são muitas camadas, eu não posso ir além disso. Ela vai ser encontrada, meus irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Abra a sua Bíblia. Está aqui também, mas eu não quero ir aqui. Vamos lá. Essa é a terceira camada, de baixo para cima. Existe essa camada de percepções e sentimento de cima para baixo. Agora a camada de percepção e sentimento de cima para baixo. Tem de baixo para cima, agora de cima para baixo. É a camada de percepção e sentimento do próprio Deus, porque Ele determinou que assim fosse. 2 Coríntios, capítulo 5, 17, toda a igreja. Adiante, o 21, eu penso que eu troquei o número, o 21, versículo 21. Isso, esse é o versículo, pode ler juntos. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a camada de percepção e sentimento sobre a cruz, de cima para baixo. Porque foi Deus que determinou. Na cruz,
Deus está pegando a nossa culpa e punindo na pessoa do rei, punindo na pessoa do seu filho, queridos. Na cruz ele está pegando a justiça do rei, os seus méritos, e transferindo para nós, é a palavra imputação que nós chamamos. Eis aí a camada e sentimentos sobre a cruz de cima para baixo, porque foi Deus que determinou. Deus, pense num texto que é missiológico, tanto quanto Mateus 28, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, conclua, igreja, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Leia Mateus 27, João 19, Lucas 23, Marcos 15, todos os textos, todos os parágrafos, todas as perícopes que descrevem a crucificação de Cristo, leiam à luz desses textos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, e vai lendo e vai como que olhando para a cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E olha para a cruz, está acontecendo isso lá. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, justificação pela fé. Romanos 5, declarados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Romanos 5. Leia esse texto olhando para a cruz. Tudo está acontecendo aí. Nós falamos aqui de 3 camadas de percepções e sentimentos sobre a cruz. Camada de baixo para cima e camada de cima para baixo. O que nos importa é a camada de percepção e sentimento de cima para baixo. E é por isso que estamos aqui. É por isso que podemos cantar: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo. Entenderam, gente? Quem estava na cruz foi o Rei, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que assumiu a nossa plena humanidade. E ele precisou assumir a nossa plena humanidade para ser o nosso segundo Adão, 1 Coríntios 15. O primeiro Adão foi colocado no mandato probatório e foi reprovado, pecou, e nós pecamos em Adão, caímos em Adão. O segundo Adão também foi colocado no mandato probatório, mas foi aprovado. Está lá Mateus 4, Lucas 4, Apocalipse 1. Eis que eu estive morto, mas eis que vivo pelo século dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. O segundo Adão pecou, pecamos nele, caímos nele. O primeiro Adão pecou, o segundo Adão obedeceu, venceu. E nós temos a obediência dele, vencemos nele. Olhe para a cruz assim. Esse é o primeiro ponto da mensagem. Tente refletir sobre isso. Camadas de percepções e sentimentos sobre a cruz. É por isso que não adianta você querer que o ímpio seja crente sem ele ter a camada de cima para baixo, que você vê no centurião. Agora, preste bem atenção, em determinado momento, os 2 ladrões também crucificados insultavam. Aí vamos ler agora os outros evangelhos, e aí começa a ver também no processo salvação. Um deles é movido pelo Espírito Santo, e agora diz o quê? Pare de insultá-lo. Nós estamos aqui porque merecemos. Ele não, queridos. Preste bem atenção. Os sacerdotes que era para ter reconhecido isso não reconheceu. Um ladrão agora entra na camada de percepções e sentimentos sobre a cruz do alto, de cima para baixo. Quem não nascer
da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer do Espírito não pode entrar, não pode enxergar. Agora um ladrão saiu da camada de baixo para cima e foi elevado à camada de cima para baixo. E agora olha para o rei da cruz e a cruz do rei diz: quando estiveres no paraíso, lembra-te de mim, louvado seja o Senhor. E eu te pergunto, membro da primeira igreja presbiteriana, em qual camada de percepção e sentimento sobre a cruz você está? Pastor, que é isso? É óbvio, de cima para baixo e não de baixo para cima. Então eu pergunto, quais as implicações disso? O que isso tem mudado na tua vida? Porque não basta dizer, não, eu estou na camada de percepção e sentimento sobre a cruz de cima para baixo. Mas está bom. Então, uma pergunta. Disse o conde Zinzendorf, passeando no museu de coisas antigas, como um antiquário, e lá encontrou um quadro com a caricatura de Cristo, embaixo estava assim: tudo isso eu fiz por ti. O que fazes tu por mim? Então eu pergunto, o que você tem feito pela causa de Cristo? O teu tempo de 24 horas. Cadê o dízimo do teu tempo de 24 horas? Cadê o dízimo das tuas energias? A gente só pensa em dinheiro e vai para além disso, o dinheiro também. Cadê o dízimo dos teus projetos? O Senhor Jesus não é o gênio da lâmpada. O Senhor Jesus não é guru para dizer se você pode ir ou não. O Senhor Jesus é o Senhor, é o Salvador. O Senhor Jesus é o Rei da cruz, é a cruz do Rei e Ele venceu. Segundo, e eu vou encerrar com o segundo ponto, porque vamos ter esse mesmo sermão, parte 2 à noite. Camadas e percepções, camada de percepções e sentimentos sobre a cruz. Camadas e percepções, camadas de percepções e sentimentos de baixo para cima e de cima para baixo. Agora, paradoxos redentivos da cruz do Rei. 1 Coríntios capítulo 1. Paradoxos redentivos da cruz do Rei. O que é um paradoxo? É uma aparente contradição. É aquilo que parece se contradizer, mas não se contradiz. É porque nossa mente é que é limitada. Entendeu agora, Gustavo? Então, paradoxos redentivos da cruz. Porque esses paradoxos são redentivos, é para salvar. Paradoxo é uma aparente contradição. Vamos ver aqui agora, 1 Coríntios, primeiro capítulo, rapidinho. Vamos lá, estou aqui de olho no relógio. Primeiro capítulo. A partir do versículo 18. Os paradoxos redentivos da cruz, do Rei. Como é que você espera que um rei, no especialmente das grandes nações do passado, vencesse outra nação? Vencesse através da espada. E tem o seu lugar. O nosso Deus também é o Deus de Romanos 13. Ele deu a espada ao Estado para punir apenas os maus. O problema é que agora o Estado quer punir as pessoas de bem. Mas é sempre pela espada. Vamos ver agora os paradoxos desse rei aqui. O rei que Pilatos, sem querer querendo, disse o rei, não só dos judeus, mas do universo. A partir do 18, vamos ler juntos. Paradoxo redentivo da cruz do Rei. Versículo 18, toda a igreja. Mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Toda a igreja. Não é fato que Deus tornou loucura a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu, por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da... Todos juntos agora, ênfase. Porque os judeus pedem sinais
e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado. Bora? Tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que, e a fraqueza de Deus é mais forte. Preste bem atenção, aqui desse texto, nós temos os paradoxos redentivos da cruz. O primeiro, de cima para baixo do texto, ou de baixo para cima, preste bem atenção, a fraqueza que é poder. A cruz do rei é uma fraqueza poderosíssima, queridos. Eis aí um paradoxo redentivo. Colossenses diz que na cruz ele despojou os principados, os potestades, as potestades, ele as colocou debaixo dos seus pés. Eis aí o primeiro paradoxo: fraqueza para Deus é poder. Na cruz nós temos o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E Paulo diz aqui, olha, a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Por isso que zombavam. Olha o rei dos judeus, nessa total fraqueza, mas é camada de baixo. Só quem está na camada de cima para baixo é que percebe, na fraqueza há poder. E o poder de Deus. Na fraqueza de Cristo, na perspectiva humana, ali estava um rei manifestando poder, fazendo o que ninguém mais poderia fazer. Fraqueza é poder. Por isso Paulo disse, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Não me envergonho da cruz, porque é o poder de Deus. Entende por que é difícil um romano, naqueles tempos, um judeu? Segundo paradoxo, fraqueza é poder e loucura é o quê? Fraqueza é poder e loucura, segundo Paulo aqui, é o quê, gente? Sabedoria. Muitos olhavam para a cruz, camada de baixo para cima. Isso é loucura. Esse aí é o Senhor? Esse aí é o Salvador? Pois bem, aquilo que é loucura para os homens é a sabedoria de Deus. Deus sempre deixou os seus inimigos confusos. Daí aquela doxologia romana 11:33, Leozinho. Tem até uma canção. Quem pode me ajudar? Oh, profundidade das riquezas e da sabedoria do conhecimento de Deus. Bora! Quão insondáveis seus juízos, inescrutáveis seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Oh, quem primeiro deu a Ele, depois recebeu. Agora, guerreiro, porque dele, por ele, pra ele são todas as coisas. Agora o refrão. Glórias sejam dadas eternamente. Glórias sejam dadas, pois a Ele eternamente. Amém. Quem é o intelectual que diria que haveria salvação por meio de um homem, um nazareno, um galileu pendurado na cruz? É loucura. Os judeus pedem sinais, os gregos, sabedoria. Mas a cruz, não passa pelo crivo deles. Mas a cruz, que é a loucura para uns, é a sabedoria de Deus, insondável, imensurável. Louvado seja o nosso Deus. Meus irmãos, os paradoxos da cruz, os paradoxos redentivos da cruz, correndo, terceiro. É o julgamento que absorve.
É o julgamento que não julga, calma. É o julgamento que gera justificação. É a manifestação de justiça, de ira que gera perdão, conciliação. Cristo está sendo julgado no Calvário? Não. Deus está julgando os teus pecados em Cristo no Calvário. Deus está julgando o nosso pecado em Cristo no Calvário. E lá na narração de Mateus 27, João 19, Lucas 23, Marcos 15, por volta de meio-dia acontece algo que é símbolo de juízo de Deus. O que é que acontece? Na sexta-feira, por volta de meio-dia, acontece algo. Se a igreja está lendo a Bíblia, vai dizer agora. 9h da manhã, ele é crucificado. Meio-dia acontece algo como símbolo de juízo, mostrando que não foi só isso que fez ele sentir dor. Se fosse só isso, então, e os outros também? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e pediu. Não foi só isso, foi isso também, mas foi muito mais. Aqui era apenas símbolo. O que aconteceu ao meio-dia, na sexta-feira lá em Israel, no lugar da caveira? Trevas, queridos. Você sabe o que é o sol do meio-dia? E ficou trevas, queridos. Trevas na Bíblia também é símbolo de juízo de Deus. Sabe o que é aquilo? O Abraão eterno. O Abraão humano, por ordem de Deus, pegou o cutelo, iria cravar no seu filho como ato de adoração ao Senhor. De repente o anjo brada: não, Abraão. Mas agora, anos e anos depois, é o Abraão eterno, é o Pai eterno, quem está agora ali no altar do sacrifício ao seu próprio filho. E aí não tem mais cordeiro substituto, porque Jesus é o substituto, teu, meu e nosso. Não tem ninguém mais para dizer: não, Deus. Ele pega o cutelo da sua ira e crava o tórax do seu filho. Ele o esmaga, Isaías 53. Tudo por conta do teu pecado, do meu pecado, do nosso pecado. Queridos, como não adorá-lo, como não amá-lo, como não exaltá-lo? Aí tem aquela canção: se isso não for amor, se isso não for amor. Bora, gente! Reformado, amo as confissões, bebo a teologia reformada, zelo por ela, mas jamais deixarei que peguem deturpações delas, coloque sobre mim uma camisa de força e me impeça de dizer: não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, ao Senhor somente toda a glória. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Senhor para sempre toda a glória. Camisa de força de quem acha que conhece fé reformada, mas não conhece nada, já foi. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. E você não precisa ser igual a mim, mas você pode fazer a mesma coisa com a tua personalidade. E eu encerro dizendo: paradoxo redentivo da cruz. A morte que gera vida. Pode isso? Pois é. A morte que gera vida. É necessário que o grão de espiga faça o quê? Morra. É necessário que ele seja enterrado. Para quê? Traga vida. A morte de Cristo gera vida. Ele morreu a nossa morte para que vivêssemos a sua vida.
Aí Paulo em Filipenses diz: eu não vivo mais, mas Cristo Jesus vive em mim. Esse é um paradoxo redentivo da cruz. A morte gera vida. Esse é um paradoxo redentivo da cruz. Perder é ganhar. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder por minha causa, achá-la-á. Eis os paradoxos redentivos da cruz, meu irmão. Não tenha vergonha de Jesus Cristo. Não tenha vergonha da cruz do rei, nem do rei da cruz. Que você se encontre hoje na camada de cima para baixo, camada de percepção e sentimento sobre a cruz. E que você tenha certeza desses paradoxos redentivos da cruz. Fraqueza é poder, loucura é sabedoria. Vergonha que gera glória, morte que gera vida. E julgamento que absolve, e julgamento que perdoa, e juízo que reconcilia. Que o Rei da cruz seja louvado e exaltado para sempre. E toda a igreja diz...